Glória a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor. Amém? Hoje o tema que eu quero abordar com a igreja fala de restauração. Abra comigo sua Bíblia no livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. Livro de Neemias, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 4. E diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acharam lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as portas queimadas. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Vamos orar em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, eu quero te glorificar nessa noite, Pai. Eu te peço em nome de Jesus Cristo, Senhor. Fala conosco com poder e autoridade, Senhor. Que nessa noite eu venha diminuir, que apenas a tua voz se fale neste lugar. Desde já eu te agradeço, crendo que o Senhor sempre continuará trabalhando em favor da sua igreja, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, podemos comparar a vida cristã, a caminhada cristã, melhor dizendo, como um muro que é levantado lentamente e a cada dia um tijolo é colocado. E a partir do momento que a gente começa a se relacionar com Deus, esse muro ele vai crescendo e vai sendo fortalecido. De contrapartida, quando nós resolvemos desobedecer a Deus e andar por caminhos segundo a nossa vontade, esse muro vai começando a perder força, vai começando a ficar enfraquecido, e quando os ventos e a tempestade chegam, esse muro não consegue ficar de pé. E esse texto que a gente acabou de ler, fala muito a respeito disso. Por isso, nessa noite eu quero que você concentre a sua atenção nessa mensagem, porque Deus vai falar ao meu coração e ao teu coração nessa noite. Irmãos, como nós todos sabemos, Deus entregou o povo de Jerusalém nas mãos de Nabucodonosor. E por que ele entregou? Porque o povo virou as costas para Deus e começou a fazer tudo aquilo que desagradava ao Senhor. O profeta Jeremias, no capítulo 25, já alertava, já profetizava que o povo seria exilado para a Babilônia e ficaria um período de 70 anos nesse exílio. Jeremias, por diversas vezes, foi alertando o povo de Jerusalém. Isso, de fato, aconteceu. Nabucodonosor, ele cerca a cidade por 3 vezes. A primeira vez em 606 a.C., nessa primeira leva, ele leva os utensílios do templo e os nobres que estavam em Jerusalém. Na segunda leva, em 597 a.C., ele leva a liderança, e entre essa liderança, ele leva também o sacerdote e profeta Ezequiel. Mas em 585 a.C., na última leva, a pior ida de Nabucodonosor a Jerusalém, porque ele destruiu a cidade completamente.
Os muros foram derribados, as portas queimadas, de modo que a cidade completamente estava em desolação. Toda a cidade de Jerusalém estava destruída. E a profecia de Jeremias se cumpre, porque o povo, por sua desobediência, é levado cativo para a Babilônia, onde fica 70 anos. Mas a Bíblia diz que os planos e projetos de Deus não podem ser frustrados. E realmente isso é verdade. Porque passados esses 70 anos, Deus desperta o espírito de um rei pagão, o rei Ciro. E ele desperta esse homem, e esse homem faz um decreto, permitindo que aqueles exilados fossem de volta para Jerusalém e permitindo que eles reconstruíssem a cidade. Nessa volta, irmãos, havia muitos sons. Os mais velhos que haviam visto a glória do templo de Salomão, quando os alicerces ficaram prontos, eles começaram a chorar, lembrando da glória passada. De contrapartida, agora aquelas pessoas mais novas, que não tinham visto esse templo, se alegravam e tinham esperança. Nessa volta, irmãos, ela aconteceu em 3 momentos. O primeiro momento se deu sob a liderança de Zorobabel, em 516 a.C. A segunda volta se dá na liderança de Esdras, e Esdras ensina todo o culto ao povo novamente, como o povo deveria proceder. E a terceira acontece em 444 a.C., agora com Neemias. Para você ter uma ideia, do último exílio em 586 para o tempo de Neemias, passaram-se aproximadamente 142 anos que a cidade estava em escombros. 142 anos, irmãos. Isso é muito tempo. E a Bíblia diz que o irmão de Neemias, Anani, quando voltava de Jerusalém e se encontra com ele, Neemias resolve perguntar sobre o seu povo. Mas as notícias que Neemias recebe não eram as melhores. O povo estava em humilhação. A cidade estava destruída, irmãos. E quando Neemias recebe aquela notícia, ele se entristece. Ele chora. Ele lamenta. Ele ora. Ele jejua. Neemias faz aquilo que um verdadeiro crente deveria fazer. Ele se importa não apenas com o seu umbigo, ele se importa com a obra de Deus. Aleluia. Neemias, irmãos, ele tinha um cargo importante naquela época. Era Neemias que provava o vinho do rei e a comida do rei. Porque essa comida poderia estar envenenada. Então, esse homem era um homem de confiança. Esse homem, ele tinha regalias no palácio. Mas ele fica durante vários dias em lamentação, pensando na situação do seu povo. E a Bíblia diz que certo dia, Neemias, como mordomo do rei, vai servi-lo, e o rei percebe que Neemias estava com o rosto entristecido. E ele pergunta por que ele estava daquela forma. Imediatamente Neemias fala: como eu poderia estar de modo diferente se eu sei que o meu povo está padecendo? Por se importar com o povo, por se importar com Jerusalém, Deus toca no coração do rei. E o rei pergunta a Neemias: do que você precisa? Neemias mostra ao rei. E antes de ele falar ao rei, ele ora antes, pedindo direção a Deus. Ele pede ao rei que
desse condições a ele para que ele fosse a Jerusalém reconstruir os muros da cidade e reconstruir a cidade. Quando o rei escuta aquilo, irmãos, ele não hesita, ele fala com a rainha e ele dá toda a condição para que Neemias fosse fazer essa reconstrução. Para você ver, quando uma pessoa se importa com a obra de Deus, Deus move céus e terra em favor dessa pessoa. E foi isso que aconteceu com Neemias. Neemias vai, irmãos, e pode ter certeza, todas as vezes que um crente fiel decide restaurar alguma coisa na casa de Deus, pode ter certeza, a oposição vai se levantar. O diabo vai se levantar, por quê? Porque ele quer que fique da mesma forma. Ele não quer que a obra prospere, ele não quer que a obra avance. Todavia, as portas do inferno nunca vão prevalecer contra a igreja de Cristo. E é nesse momento que a obra de Deus avança. Porque Neemias vai, e quando ele chega na cidade, os opositores já não gostam. Já acham ruim. Sambalate, Tobias e Gesem. Veja como Neemias tinha visão de Deus, irmãos. Quando ele chega na cidade, ele não fala nada. Ele passa 3 dias na cidade. E no terceiro dia, ele sai à noite, pega seu cavalo e vai ver o que a cidade precisava. Ele vai ver aonde precisava ser restaurado. E ele observa os muros, ele observa as portas queimadas, ele observa tudo aquilo que precisava ser colocado no lugar. E quando Neemias volta no outro dia, aí sim, depois de ver o que precisava ser colocado no lugar, ele encoraja o povo para a reconstrução. E o povo, sempre a oposição se levanta, e a oposição não gostou, irmãos. Quando eles começaram a reconstruir os muros da cidade, Sambalate, Tobias e Gesem começaram a arquitetar um ataque para paralisar aquela obra. E a Bíblia diz que eles começaram a reconstruir o muro. E quando o muro já estava na metade, aí foi que eles ficaram enfurecidos. E começaram a ameaçar o povo. Sabe qual foi a atitude de Neemias e do povo? Não foi de contra-atacar, não. A atitude do povo foi dobrar os joelhos em oração. Eu e você só venceremos as batalhas espirituais através da oração, do clamor a Deus. Porque só Ele vence, irmãos, e nos dá autoridade para repreender o mal. E eles se posicionam, começam a clamar, começam a orar e continuam perseverando na construção. Só que agora eles fazem diferente. Enquanto uns reconstruíam um muro, a outra metade protegia aqueles que estavam na reconstrução. Veja que sabedoria de Deus, irmãos. De modo que eles conseguiram reconstruir tudo isso em 52 dias. 52 dias. Isso tudo por quê? Porque uma pessoa, um homem cheio do Espírito Santo de Deus, se portou com a obra de Deus. O que está faltando nos dias, irmãos, que nós vivemos, é pessoas como Neemias, que tenham visão, que não estejam preocupados apenas com o seu próprio umbigo, mas que estejam preocupados com as coisas de Deus. Aleluia! Há várias áreas da nossa vida. A sua vida é um muro.
E se você não tomar cuidado e não vigiar, esse muro começa a encher de brechas. E quando a gente não vigia em relação a isso, o diabo começa a minar. E essas brechas começam a aumentar. De modo que esse muro agora começa a ficar enfraquecido. Muitos cristãos, irmãos, que dizem ser cristãos, que professam ser cristãos, até conhecem a palavra, conhecem de ouvir, mas não colocam em prática em suas vidas. A igreja de Cristo precisa se atentar a isso. Quando a gente ora, a gente é impulsionado a construir os muros. E quando a gente ora, a nossa fé é acrescentada. E quando a fé é acrescentada, nós temos determinação e somos determinados a terminar o muro. A terminar a reconstrução. Deus, Ele quer fazer uma obra nas nossas vidas. E tem áreas da nossa vida que precisam ser fechadas. Tem brechas na nossa vida que impedem o agir e impedem o trabalhar de Deus. Deus, Ele não é limitado. Deus é um ser ilimitado. De modo que nada é impossível para Deus. Quando Deus quer, a coisa acontece. Mas, porque muitas das vezes não acontece, por quê? Porque nós estamos dando legalidade às coisas do mundo. A Bíblia diz para que a gente não ame o mundo, nem as coisas do mundo. Você quer ver um cristão avivado? É se ele está na presença de Deus, irmãos. Se eu e você não tivermos sede da palavra, se não tivermos sede de estar na casa de Deus, então algo está faltando na nossa vida. Há muros que precisam ser tapados. Há muros que precisam ser revestidos de poder e autoridade de Deus. E esses muros só vão ser revestidos quando a gente se desvencilhar das coisas do mundo. Quando a gente focar tão somente na palavra e na meditação e na oração, irmãos. A gente precisa se esvaziar. Quando eu e você se esvaziemos das coisas do mundo, pode ter certeza, Deus, Ele tem todo o terreno para trabalhar na minha vida e na sua vida. E é isso que Ele quer promover na nossa vida, irmãos. Deus, Ele quer crentes cheios do Espírito Santo de Deus. Cheios de poder, cheios de autoridade, dadas por Deus. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Se a gente não buscar, a gente vai estar sempre cabisbaixo e sempre fraco na fé. Os muros da cidade estavam derrubados, sabe por quê? Porque esse era o quadro, essa era a situação que o povo estava vivendo. O povo estava distante da presença de Deus. As portas queimadas simbolizavam as escolhas erradas que o povo estava fazendo. E Deus a todo tempo nos convida, nos orienta a entrar pela porta estreita. O caminho é apertado, mas esse caminho nos conduzirá para a vida eterna. Então nós precisamos ver esse exemplo, irmãos, de Neemias. Nós precisamos observar a atitude daquele homem de Deus. Às vezes o que falta, irmãos, não são recursos. Às vezes o que falta em mim e em você é posicionamento de Deus. Porque pode ter certeza, quando você determinar e se posicionar, as demais coisas Deus fará por mim e por você. E a obra de Deus começa a avançar. Porque há muitas cadeiras vazias, irmãos. Por quê? Porque, infelizmente, não é só aqui, é em outros lugares. Pode ir para várias igrejas, vai estar assim na semana. Por quê?
Porque as pessoas estão se enchendo daquilo que não edifica. E chegando no culto no domingo, se arrastando. Por quê? Porque em vez de buscar em casa, não estão buscando. Estão apenas querendo que algo sobrenatural aconteça, quando Deus quer nos despertar para a oração e quebrantamento de espírito. Então que nessa noite você venha entender que Deus te chamou e me chamou para triunfar, para guerrear, para avançar na obra de Deus. Deus não nos chamou para ficar parados. Deus não nos chamou para ficar cabisbaixo, não. Deus nos chamou para uma grande obra. E Ele conta comigo e conta contigo. A grande pergunta é, nessa noite, você está se importando com o andamento da obra de Deus? A pergunta é nessa noite, você se importa com as coisas de Deus? Ou será que apenas você quer sentar em uma cadeira e apenas ouvir e ir para casa e nada mudar na sua vida? Irmãos, as maiores experiências que eu tive com Deus não foram dentro da igreja, foram no secreto. Quando a gente busca no secreto e se enche de Deus, quando a gente entra por essas portas, a presença de Deus vem conosco. Então a gente precisa, em primeiro lugar, tirar da cabeça de vir receber algo de Deus. Não, aqui a gente vem sacrificar, aqui a gente vem adorar, aqui a gente vem dar o melhor para Deus. E quando a gente adora de todo o coração, com todo o entendimento, Deus começa a trabalhar na nossa vida. Então, Deus está nos despertando para que a gente busque mais ao Senhor, para que a gente se preocupe mais com a obra de Deus. Você conhece pessoas, e conhece pessoas que ainda não servem a Deus. E Deus quer nos usar para resgatar essas pessoas. Nós não podemos julgar, irmãos, as pessoas que estão longe da presença, porque outrora a gente também estava longe da presença. E naquele momento que a gente estava longe da presença, a gente enxergava, mas não via nada. A gente ouvia, mas não escutava. Por quê? Porque os nossos olhos ainda não tinham sido abertos pelo Espírito Santo de Deus. Por nossos méritos, a gente não estaria aqui. Pela força do nosso braço, também não. Foi o próprio Espírito de Deus que usou pessoas para nos trazer para a casa dele. Tome o exemplo de Neemias. Faça a diferença onde quer que você esteja. Abra mão daquilo que é bom, daquilo que é prazeroso. Feche as brechas que o inimigo sabe quais são, para que assim você possa viver o novo de Deus. Deus, Ele está aqui nessa noite. E eu tenho certeza, irmãos, que Ele não falou para as paredes. É tempo de despertar. É tempo de sairmos do comodismo. É tempo de orarmos. E não é fácil orar. Porque a carne milita contra o espírito. É uma luta. De modo que se eu não me alimento com a palavra, e se os meus olhos não estão fixos nas coisas de Deus, eu nunca vou ter força para orar. De todo modo, se eu começar a me esvaziar das coisas terrenas, começar a tirar um tempo com Deus, começar a olhar as coisas que edificam, agora o nosso espírito, que é aperfeiçoado por Cristo, começa a ter força para orar. Os primeiros 30 minutos é difícil, irmãos, é batalha. Os joelhos querem levantar, o nosso corpo soa, a carne a todo momento diz: levante-se. Todavia, o nosso espírito quer se alimentar das coisas de Deus. Quando a gente vence essa batalha, pode ter certeza, e rompe esses 30 minutos, agora isso passa a ser algo
prazeroso, e agora o céu é aberto para nós. E quando isso acontece, a gente começa a contemplar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O Espírito de Deus só me deu até aqui, mas eu creio que Deus falou ao meu coração e ao teu coração. Vamos ficar de pé, irmãos, eu queria orar. E eu queria que você colocasse a sua memória. Se há algo que precisa sair, se há alguma brecha que precisa ser tampada, coloque isso na sua memória. Identifique qual é a sua fraqueza. Porque Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E Ele extrai o melhor. Deus só quer de mim e de você sinceridade. Porque quando a gente é fiel e é sincero, Deus sempre vai prover um escape. Oremos em nome de Jesus. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor, nós te damos honra, glória, poder e majestade. Nós cremos que o Senhor está nesse lugar. E nós pedimos a Ti, Senhor, nos dá estrutura, nos dá força para tapar as brechas do muro da nossa vida, Senhor. Fortalece os muros da nossa alma. Reveste com poder, reveste com autoridade, Pai. E nos capacita para fazer a obra de Deus. Nos dá o espírito de Neemias, para que a gente venha, Senhor, se importar com as coisas que vêm do alto, Senhor. Com as coisas que verdadeiramente edificam. Desde já eu te agradeço, Senhor, crendo que o Senhor está nesse lugar e continuará trabalhando em favor da sua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor, irmãos. Glória a Jesus. Eu agradeço a oportunidade.